Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Pipocando Games. Hoje para falar dele, o lado verde da força. É isso mesmo, senhoras e senhores. Sou eu, Darth Cid Vader. Moreira Jovem. Damiano está sem voz porque fez 18 bilhões de horas de live. Eu ontem fiz 9 horas de live de LOLzinho, desculpa. E hoje a gente vai falar do que, Rolandinho? São curiosidades sobre o Xbox. E tem muitas, porque o Xbox tem muita história pra contar. Lembrando que não é o Xbox One, não é o Xbox 360. É o Xbox como uma Xbox entidade. como um todo, como uma grande caixa com um X antes dela. Isso. Vamos conhecer um pouco mais? Vem com a gente. Bora lá! Originalmente, o famoso X-Caixa era chamado de DirectX Box, e a Microsoft testou cerca de 15 nomes provisórios antes de chegar no nome definitivo. Como é que era o nome do negócio, mano? DirectX Box. DirectX Box, Porque tem o cara. DirectX que a gente usa pra rodar os jogos, dentro tudo de uma caixa só, que tem o DirectX, era o DirectX Box. Interessante, agora que você falou, vai uma história interessante. Será E faz sentido. Acho que tem a ver com o DirectX, né? Porque era a interface pra rodar os jogos no Windows, deve ser a Exatamente. mesma coisa. E tudo começou em 98, quando a equipe de software chamada DirectX, conhecida até hoje por quem joga nos computers, decidiu criar o seu console. Ao mesmo tempo, o Bill Gates deixava o seu cargo de presidente na empresa e olha que ela dominava mais de 90% das vendas de programas para computadores naquele momento. O lançamento do console era uma tentativa clara de bater de frente com o PlayStation 2 da Sony, que havia pegado uma grande parcela do mercado com o seu primeiro videogame. Esses videogames com gráficos melhores estavam chegando aí pegando um pouco do público ali do computer. Com certeza, ainda mais aqui no Brasil, onde o PlayStation 2 tinha aquela pirataria super supimpa de forte. Isso. Menos de 2 anos após o lançamento oficial do console, já circulava no mercado o chip Messia, um mod chip que eliminava as proteções territoriais e permitia o uso de CDs e DVDs piratas no PlayStation 2. Em certo momento, o nome acabou sendo encurtado para Xbox, o que foi uma decisão muito sábia. Mas a equipe de marketing não gostou muito, pois já estavam separando os títulos que achavam mais populares. Entre eles existia o FACE, que é o Full Action Center, o CPG, Cyber Playground e o MAX, Microsoft Action Experience. E P2 também, que é o PowerPlay. P2 ia confundir com o de música. Face, Max Facebook. É interessante. Face e o Facebook já ia pegar. Infelizmente eu queria avisar a equipe de marketing que todos os nomes que eles estavam separando já eram uma bosta. PlayStation. E Xbox é muito melhor. Xbox e PlayStation pra mim formam a dupla dinâmica. Exatamente. Imagina se fosse PlayStation e Face. It was them that looked pretty stupid in the end when the focus testing revealed that consumers much preferred the name Xbox to literally anything else they came up with. Falando agora do visual, quando a empresa apresentou o protótipo do console nos anos 2000, ele não era muito bem o que a gente conhece hoje. Galera, ele seria um enorme X prateado com uma esfera verde no meio, mas o visual extravagante acabou gerando muitas respostas negativas. Eu acho da hora. É da hora? Acho extravagante. Você gosta de extravagância? Ah, um X, mano. O bagulho era um X, velho. Você pegar um X assim. A equipe ouviu o feedback do público e logo esse modelo já foi alterado, mas eles mantiveram o desenho do X na parte de cima do console. O que é irado. Mesmo sem fazer parte do design dos consoles seguintes, até hoje a marca é associada ao X, mostrando que de lá pra cá a ligação com a letra continua firme e forte. E a Xuxa vem perdendo cada vez mais terreno nessa questão. Já perdeu completamente, né? Pelo amor de Deus, a Xbox dominou. Muita gente não sabe, mas o primeiro videogame a exibir a logo Microsoft, na verdade, foi o Dreamcast. Que Você sabia disso, Mas meu que querido? caralho. Porque ele tinha um sistema operacional Windows CE customizado. Além disso, o Xbox poderia ter rodado os jogos do console da Sega, que na época já era considerado um fracasso comercial. Para nossa tristeza, o então presidente da Sega, Isao Okawa, acabou não fechando a parceria porque a Microsoft rejeitou que os jogos tivessem suporte às suas funções online. Essa escolha foi feita pelo próprio Bill Gates, que propôs uma compatibilidade apenas offline, miando aí o esquema entre os consoles. E não tem como falar de curiosidade sem lembrar do primeiro controle que desapontou os usuários pelo tamanho e o desconforto para jogar. Apelidado de Duke, o trambolho em formato de controle era enorme e atrapalhava os jogadores, deixando confortável só aqueles que tinham uma mão grande. A rejeição foi tanta que quando o console foi lançado no Japão, a Microsoft retrabalhou o controle e substituiu ele pelo novo modelo nomeado Xbox Controller S. Então já tinha o negócio do S. Então, e tem uma coisa assim, a
equipe de marketing, de nome, de produto da Microsoft para jogos, eles gostam de brincar com as letras, né? Já tem o Xbox, aí depois vem o S, Xbox One X, até os números eles escrevem com letras. Sendo menor e mais confortável, logo o controle caiu nas graças do público e a substituição foi feita em todo mundo, deixando a primeira versão no esquecimento para todos sempre. Não ficou no esquecimento. Todo mundo lembra. Muito bem. Estamos lembrando aqui agora. There's a number of other changes between the original Xbox controller and the controller S. The button placement has been changed. Em uma certa época, toda desenvolvedora queria emplacar ou já tinha o seu próprio mascote. Isso não foi diferente com a Microsoft. Com a apresentação do console também foi revelado aí o seu mascote, que era uma mulher com um X no abdômen. Que bacana. O mascote era uma mulher com um X no abdômen. Mas depois a personagem acabou sendo descartada, assim como o jogo em que ela estrelaria ao lado de um robô. Que muito bacana, cara. Que muito bacana, né? Imagina um mundo paralelo onde o mascote do Xbox é uma mina com um X no abdômen. Totalmente sexualizado, é horroroso. Claro que a empresa teve outras tentativas, tipo Blinks, Voodoo, Vince Conquer, mas como a gente sabe, o console acabou sendo bastante associado ao Master Chief. Porque era o melhor jogo do videogame. Exatamente. Yes, sir. I need a weapon. Agora, Damiano, eu quero te fazer uma pergunta. Por que a cor verde? Porque verde pra gente aqui do Brasil significa florestas belas, significa verde esperança. Porque verde é Matrix, máquinas superpotentes, rodando simulações nas quais a gente tá vivendo agora. Além do X, a cor verde é, sem a menor dúvida, uma das primeiras coisas que vem à mente quando os gamers pensam em Xbox. Xbox é X, Xbox é verde. X verde. A cor ela acabou sendo escolhida por Vai acaso. ser o nome do próximo console, tá? Tô dando aqui. X Green. X verde. Essa cor acabou sendo escolhida por acaso quando o designer do logo original só encontrou uma caneta verde na mesa. A gente aqui, né, pensando que tem toda uma teoria por trás do bagulho. Ah, não, tecnologia, Matrix, não sei o que lá. Eu também, porque verde é floresta e esperança pra mim. É que o cara só tinha um marca-texto. Tecnologia pra mim é azul, é roxo. O cara só tinha um marca-texto na mesa. Engraçado imaginar que tudo isso aconteceu porque seus colegas de trabalho tinham pegado todas as outras canetas emprestadas. Olha aí, tá vendo? Mas Podia que ser rosa bosta. o logo, podia ser laranja. E assim, o rapaz acabou fazendo o rascunho do protótipo com a caneta e os executivos da empresa gostaram e adotaram a cor pro console. Ah, fico feliz, cara. Feliz aí que tem uma marca verde. Você fica feliz? Eu fico. Que bom que você fica feliz, cara. Que bom que você fica feliz, cara. Mas o Xbox deu um grande prejuízo para a Microsoft porque a empresa vendia o console abaixo do preço de custo. Isso não aconteceu só com a Microsoft, né? Na verdade, isso é difícil de acreditar porque eu já sabia dessa história. Várias empresas aí começam vendendo hardware e tomando prejuízo. A Microsoft estava entrando no mercado de console, tá ligado? Ela tinha que impressionar o público. Enfim, eles colocaram tudo que eles podiam colocar dentro do videogame, tá? Pra poder conquistar o território que já era muito forte do PlayStation 2 e do GameCube. Sim. Com hardware de ponta na época e um preço bastante competitivo, ele recebeu investimentos de marketing, conteúdo exclusivo e aquisições de estúdios. Após 4 anos do seu lançamento, era como se ela pagasse para as pessoas levarem para casa o seu videogame. E graças a isso, a Microsoft acumulou um prejuízozinho de 4 bilhões de dólares. Que pro Bill Gates é tipo assim, o que ele esqueceu na poupança. No fim das contas, era mais importante pegar uma fatia do mercado e se tornar relevante do que realmente lucrar com as vendas naquele começo. E acho que foi uma decisão muito acertada, né? Porque hoje em dia está aí Xbox é uma das principais empresas de videogame do planeta. Isso acabou dando certo, já que a empresa foi colher os frutos na geração seguinte, com um enorme sucesso do Xbox 360. A Xbox Live com toda certeza foi o que abalou o mundo dos games e se tornou um exemplo absurdo de como lidar com as funções online no videogame. Exatamente. É absurdo. Abalou, sacudiu, balançou. Jogar online é só felicidade. Abalou, isso sim é multiplayer de verdade. Isso sem esquecer da porta Ethernet. Era basicamente uma entrada para um cabo de rede. Isso mostra que a empresa pensou à frente do seu tempo, diferente do modem habitual de internet, que a galera colocava modem de discagem dentro do console. Após um ano de console, a Microsoft lançava a Xbox Live, um serviço que permitia jogar online com qualquer pessoa pelo mundo, download de demos e conteúdos adicionais. This is kind of the main screen.
that you would see when you started up your Xbox. Todo sistema online que podem ser vistos nos consoles de hoje não existiria da mesma forma sem esse salto aí que foi dado pela Microsoft. Tipo, é muito legal quando a gente pega uma peça de tecnologia que uma empresa ousa fazer algo diferente. Xbox Live. It was a goal for the team to bring online gaming into the console world, and while it may not have been the first home console to do so, the Xbox brought it to the mainstream. Outro detalhe bastante importante para o Xbox foi o HD interno de 10 GB. Tudo isso, 10 GB, na época era coisa pra Era muita coisa, cara. Deu tão certo que a empresa criou a Xbox Live Arcade, que é um lugar onde os usuários baixavam e salvavam os seus jogos menores no HD. Era irado isso. Como a gente bem sabe, esse tipo de serviço continua até hoje, tanto nos consoles da família Xbox como em outros consoles, né? Mesmo tendo esse HD interno, lançaram cartões de memória pro console, talvez por acharem que em algum momento o espaço não seria o suficiente. Mas dava bem, cara. And came up with a plan to allow gamers to download, trial and ultimately purchase small games on their original Xbox. He named the service Xbox Live Arcade. O Lorne Lanning, que é produtor da franquia Oddworld, revelou durante uma entrevista que a Microsoft pensou na possibilidade de não cobrar nada pelo Xbox. Isso acabou fazendo com que Mantis Odyssey, um dos jogos da franquia, se tornasse naquela época exclusivo do aparelho da Microsoft, apesar do anúncio de desenvolvimento dele pro PlayStation 2. Disseram que eles viam potencial no Oddworld para competir com o Mario e que se o console fosse de graça, eles venceriam essa guerra contra o Mario. Eu só queria lembrar que assim, se o Sonic, que é muito mais legal que o Mario, não venceu o Mario, ninguém vence. Toda essa história foi confirmada pelo Seamus Blackley, co-criador do Xbox, dizendo que até mesmo chegou a ser cogitada a compra da Nintendo. E você? Você vai ficar em choque. Cogitada a compra da Nintendo? Qual o problema? Não tem como. Directory to you. Eu gosto muito de vídeo assim, Rolandinho, que a gente fala de umas coisas assim da história dos consoles, dos videogames, né? De controle, de tudo isso. Lembrar o passado para entender o futuro. É muito legal ver como as coisas foram criadas, como é que evoluiu esse mercado. Eu tenho uma nostalgia gostosa. Eu gosto de sentir que eu fiz parte, pelo menos, de uma pequena fração. Não como um agente modificador, mas como um mero espectador deste espetáculo que é a tecnologia gamer. Um beijo, meu povo! Nossa, se for novo, colei, beijo. Xbox!